Acentuar o isolamento dos terroristas e negar-lhes uma base política deveria fazer parte de qualquer contra-estratégia eficaz contra eles. O terrorismo em geral nasce de sentimentos de fraqueza e desespero, combinados com uma convicção de que a causa que está sendo defendida, seja pública ou pessoal, vale tanto a provocação quanto o sofrimento de qualquer tipo de dano. Um mundo em que as faces do poder são quase sempre grandes e aparentemente invulneráveis só torna a estratégia mais atraente. Neste sentido, o terrorismo pode se tornar uma espécie de estilo, um tipo de comportamento que se infiltra na própria sociedade. Nas décadas de 1920 e 1930, o psicanalista francês Jacques Lacan bateu cabeça com as sociedades médicas extremamente conservadoras que dominavam quase todos os aspectos da prática psicanalítica. Percebendo a inutilidade de enfrentar estas autoridades do modo convencional, Lacan desenvolveu um estilo que pode ser mais ou menos descrito como terrorista. Suas sessões com os pacientes, por exemplo, eram com frequência interrompidas antes dos usuais 50 minutos, elas podiam durar o tempo que ele achasse adequado e às vezes eram só de 10 minutos. Esta provocação intencional da sociedade médica causou muito escândalo, detonando uma reação em cadeia que chocou a comunidade psicanalítica durante anos. Estas sessões também assustavam muito os pacientes que nunca tinham certeza de quando Lacan as encerraria e, portanto, eram obrigados a se concentrar e aproveitar cada segundo. Tudo isso tinha um grande valor terapêutico, segundo Lacan. Tendo conquistado muita publicidade deste modo, Lacan continuava colocando lenha na fogueira com novas provocações, culminando na criação de sua própria escola rival e sociedade profissional. Seus livros são escritos em um estilo que combina com sua estratégia, violentos e misteriosos. Era como se ele ocasionalmente gostasse de jogar bombinhas no mundo, prosperando com o terror e as atenções que provocavam a seu favor. Pessoas que se sentem fracas e impotentes com frequência sentem-se tentadas a explodir de raiva ou se comportar de modo irracional, o que deixa os outros ao redor em suspenso sem saber quando será o próximo ataque. Estes surtos de mau humor, como outros tipos de terror mais sérios, podem deixar os seus alvos arrepiados, drenando a vontade de resistir, quando as mais simples negociações com estas pessoas são potencialmente tão desagradáveis. Por que lutar? Por que não ceder simplesmente? Um temperamento violento ou uma atitude esquisita, vulcânica ou surpreendente, pode também criar a ilusão de poder, disfarçando verdadeiras fraquezas e inseguranças. E uma reação emocional ou descontrolada só beneficia a outra pessoa, criando o tipo de caos e atenção de que ela se alimenta. Se tiver de lidar com um cônjuge ou chefe terrorista, é melhor revidar de um modo determinado mas sem grandes paixões a resposta que esses tipos menos esperam. Embora o terrorismo organizado tenha evoluído e a tecnologia aumentado sua capacidade de violência, sua constituição essencial não parece ter mudado. Os elementos desenvolvidos pelo Narodnaya ainda vigoram. Mas a pergunta que muitos fazem hoje é se um novo tipo de terrorismo mais virulento não estaria se desenvolvendo, um que superasse em muito a versão clássica. Se os terroristas podem se apossar de mais armamentos potentes, por exemplo armas nucleares ou biológicas, digamos, e têm estômago para usá-las, seu tipo de guerra e o poder que ela pode lhe dar dariam um salto qualitativo para uma nova e apocalíptica forma. Mas, talvez já tenha surgido um tipo de terrorismo que não precisa da ameaça de armas sujas para criar um resultado mais devastador. No dia 11 de setembro de 2001, um punhado de terroristas ligados ao movimento islâmico Al-Qaeda efetuaram o pior ato terrorista até então, em seus ataques ao World Trade Center,
na cidade de Nova York, e no Pentágono, nos arredores de Washington depois de Cristo. O ataque tinha muitos dos sinais de identificação do terrorismo clássico, um grupo pequeno, com meios extremamente limitados, usando a tecnologia dos Estados Unidos à sua disposição, conseguiu atacar com o máximo de efeito. Aqui estava a assimetria familiar de forças em que ser pequeno é um trunfo, sem se distinguir dentro da população maior e, por conseguinte, muito difícil de detectar. O terror do que aconteceu por si só aciona uma reação de pânico da qual os Estados Unidos ainda não se recuperaram totalmente. O drama e o simbolismo das Torres Gêmeas, sem falar do Pentágono, criou um espetáculo de um fascínio grotesco que deu aos terroristas o máximo de exposição enquanto demonstrava incisivamente a vulnerabilidade dos Estados Unidos, com frequência descrito nos últimos anos como a única superpotência restante no mundo. Havia aqueles no mundo inteiro que jamais tinham imaginado que a América podia ser tão rápida e gravemente ferida, mas ficaram aquentados ao descobrir que estavam errados. Muitos negam que o atentado de 11 de setembro tenha sido uma nova forma de terrorismo. Ele só se distinguiu, dizem, pelo número de vítimas, a mudança foi quantitativa, não qualitativa. E como no terrorismo clássico, estes analistas dizem, a Al-Qaeda está condenada ao fracasso, o contra-ataque americano no Afeganistão destruiu sua base operacional, e eles agora são os alvos da implacável vontade do governo americano, cuja invasão do Iraque foi um estágio na grande estratégia para livrar a região do terrorismo em geral. Mas há uma outra maneira de se ver o ataque, tendo em mente a reação em cadeia que é sempre o objetivo do terrorista. É difícil medir o impacto econômico total do 11 de setembro, mas o efeito onda do ataque é imenso e inegável, segundo qualquer padrão, aumentos substanciais nos custos com a segurança, inclusive o financiamento de novos programas do governo com este propósito, enormes gastos militares com as invasões de duas nações distintas, um efeito depressivo na bolsa de valores, sempre muito suscetível à psicologia do pânico, e um consequente prejuízo na confiança do consumidor, choques em indústrias específicas, tais como viagens e turismo, e o efeito reverberante de tudo isto sobre a economia global. O ataque também teve efeitos políticos tremendos na verdade, as eleições americanas de 2002 e 2004 foram inegavelmente determinadas por ele. E como a reação em cadeia continuou se manifestando, uma crescente rixa surgiu entre os Estados Unidos e seus aliados europeus. O terrorismo em geral visa implicitamente a criar essas rachaduras em alianças e também na opinião pública, onde falcões e pombos se enfileiram. O 11 de setembro também teve um impacto definido e óbvio no estilo de vida dos americanos, levando diretamente a uma redução das liberdades civis que são a marca característica do país. Finalmente, embora isto seja impossível de medir, ele teve um efeito depressivo e assustador sobre a cultura em geral. Talvez os estrategistas da Al-Qaeda não pretendessem tudo isto ou nem mesmo tivessem imaginado, jamais saberemos. Mas o terrorismo por sua natureza é um jogo de dados, e o terrorista sempre espera pelo efeito máximo. Criar o máximo possível de caos, incerteza e pânico é a ideia. Neste sentido, o atentado de 11 de setembro deve ser considerado um sucesso na medida em que representa, na verdade, um salto qualitativo na virulência do terrorismo. Pode não ter sido tão destrutivo fisicamente como a explosão de uma arma nuclear ou biológica, mas com o passar do tempo seu poder reverberante até agora superou o de qualquer outro ataque terrorista anterior. E seu poder vem da natureza alterada do mundo. Devido às profundas interconexões de nosso cenário global, sejam comerciais,
políticas ou culturais, um forte ataque a um único ponto pode ter um efeito de reação em cadeia que os primeiros terroristas jamais poderiam ter imaginado. Um sistema de mercados interconectados que praspura com fronteiras e redes abertas é intensamente vulnerável a este violento efeito onda. O tipo de pânico que antes poderia surgir em uma multidão ou tomar conta de uma cidade agora pode se espalhar pelo mundo, alimentado espetacularmente pela mídia. Considerar o ataque de 11 de setembro um fracasso porque não atingiu o supremo objetivo do Al-Qaeda de expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio ou estimular uma revolução pan-islâmica é não entender a estratégia deles e julgá-la pelos padrões da guerra convencional. Terroristas quase sempre têm um grande objetivo, mas sabem que as chances de alcançá-lo de um só golpe são mais ou menos insignificantes. Eles simplesmente fazem o possível para detonar sua reação em cadeia. Seu inimigo é o status quo, e seu sucesso pode ser medido pelo impacto de suas ações conforme ele se manifesta ao longo dos anos. Para combater o terrorismo clássico ou a nova versão no horizonte é sempre tentador recorrer a uma solução militar. Combater violência com violência, mostrando ao inimigo que sua vontade não foi abalada e que qualquer ataque no futuro da parte deles vai lhe sair muito caro. O problema aqui é que terroristas por natureza têm muito menos a perder do que você. Um contragolpe pode feri-los, mas não vai detê-los, na verdade, pode até lhes dar mais coragem e ajudá-los a conquistar mais recrutas. Os terroristas estão com frequência dispostos a passar anos derrubando você. Atingi-los com um contra-ataque dramático é apenas mostrar sua impaciência, sua necessidade de resultados imediatos, sua vulnerabilidade de reações emocionais, todos os sinais, não de força, mas de fraqueza. Devido à extrema assimetria de forças em jogo na estratégia terrorista, a solução militar é quase sempre a menos eficaz. Terroristas são diáfanos, espalhados, ligados não fisicamente, mas por alguma ideia radical e fanática. Como um Napoleão Bonaparte frustrado disse quando estava lutando para lidar com grupos nacionalistas alemães que recorriam a atos de terror contra os franceses, não se pode destruir uma seita com balas de canhão. O escritor francês Raymond Aron define o terrorismo como um ato de violência cujo impacto psicológico excede em muito o físico. Esse impacto psicológico, entretanto, traduz-se então em algo físico: pânico, caos, divisão política, tudo que faz os terroristas parecerem mais poderosos do que são na realidade. Qualquer contra-estratégia eficaz deve levar isto em consideração. Logo após um golpe terrorista, o mais importante é deter o efeito onda psicológico. E o esforço aqui deve começar com os líderes do país ou grupo atacado. Em 1944, próximo do término da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Londres estava sofrendo uma feroz campanha de terror por parte dos foguetes V-1 e V-2 alemães. Um ato de desespero de Hitler na expectativa de criar divisões internas e paralisar a vontade do público britânico de continuar a guerra. Mais de 6.000 pessoas foram mortas, muito mais feridas e milhares de lores danificados ou destruídos. Mas, em vez de deixar que a melancolia e a preocupação se estabelecessem, o primeiro-ministro Winston Churchill aproveitou a campanha de bombardeios como uma oportunidade para arregimentar e unificar o povo britânico. Ele projetava seus discursos e políticas para acalmar o pânico e diminuir a ansiedade. Em vez de chamar atenção para os ataques V-1, ou para os mais temíveis V-2S, ele enfatizava a necessidade de permanecer firme. Os ingleses não dariam aos alemães a satisfação de vê-los curvarem a cabeça para tamanho terror.
Em 1961, ao enfrentar uma viciosa campanha de terror de direita pelas forças francesas na Argélia que se opunham a seu plano de conceder à colônia sua independência, o presidente da França, Charles de Gaulle, usou uma estratégia semelhante. Ele apareceu na televisão para dizer que os franceses não podiam se render a esta campanha, que os custos em vidas eram relativamente pequenos comparados com o que eles haviam recentemente sofrido na Segunda Guerra Mundial, que os terroristas eram pouco numerosos e que, para derrotá-los, os franceses não deviam sucumbir ao pânico mas, simplesmente, se unir. Em ambos os casos, um líder foi capaz de exercer uma influência estabilizadora, ser um baluarte contra a histeria latente que os cidadãos ameaçados sentiam e era alimentada pela mídia. A ameaça era real, Churchill e de Gaulle reconheciam, medidas de segurança estavam sendo tomadas, mas o importante era canalizar as emoções públicas do medo para algo positivo. Os líderes transformaram os ataques em pontos de congregação, usando-os para unir um público dividido, uma questão crucial, pois a polarização é sempre um objetivo do terrorismo. Em vez de tentarem armar um contra-ataque dramático, Churchill e de Gaulle incluíram o público em suas ideias estratégicas e fizeram dos cidadãos participantes ativos na batalha contra estas forças destrutivas. Enquanto trabalha para deter os danos psicológicos de um ataque, o líder deve fazer o possível para frustrar um próximo golpe. Terroristas quase sempre trabalham esporadicamente e sem um padrão definido, em parte porque a imprevisibilidade é assustadora, em parte porque quase sempre são de fato muito fracos para montarem um esforço sustentado. É preciso tempo para, com paciência, erradicar a ameaça terrorista. De mais valor aqui do que a força militar é um sólido serviço secreto, infiltração nas fileiras inimigas, trabalhando para encontrar dissidentes lá dentro, e lenta e constantemente exaurir o dinheiro e os recursos de que os terroristas dependem. Ao mesmo tempo, é importante ocupar o terreno alto da moral. Como a vítima do ataque, você tem vantagem aqui, mas pode perdê-la se contra-atacar agressivamente. O terreno elevado não é um luxo insignificante, mas uma manobra estratégica crítica. A opinião pública e alianças com outras nações se mostraram cruciais para isolar os terroristas e impedi-los de semear divisões. Tudo isto exige a disposição para travar a guerra no decorrer de muitos anos, e principalmente pelos bastidores. A paciente resolução e recusa em reagir com exagero servirão como seus próprios freios. Mostre que você está falando sério e faça seus inimigos sentirem isso, não com uma fachada espalhafatosa usada com propósitos políticos. Isto não é sinal de força, mas com as estratégias calmas e calculistas que você usa para deixá-los encurralados. No final, em um mundo que está intimamente interligado e dependente de fronteiras abertas, jamais haverá total segurança. A questão é, com quantas ameaças estamos dispostos a conviver? Os fortes podem lidar com um certo grau aceitável de insegurança. Sentimentos de pânico e histeria revelam o grau em que o inimigo triunfou, como revelam uma tentativa excessivamente rígida de defesa, na qual uma sociedade e a cultura em geral são feitas reféns de um punhado de homens. Imagem: tsunami. Algo perturba a água lá longe no oceano, um tremor, um vulcão, um deslizamento de terra. Uma onda com poucos centímetros de altura começa a se formar, crescendo em uma onda maior e depois maior ainda, a profundidade das águas dando-lhe impulso, até que ela quebra na praia com uma força destrutiva inimaginável. Autoridade: não há destino pior do que estar continuamente em guarda, pois significa que você está sempre com medo. Júlio César, 100–44 a.C. Inverso.
O inverso do terrorismo seria a guerra direta e simétrica, uma volta às próprias origens da arte de guerrear, combater o que é direto e honesto, um simples teste de força contra força, essencialmente uma estratégia arcaica e inútil para os tempos modernos.